Bom dia a todos. É com muito prazer estar aqui participando desse mutirão, desse seminário. Queria agradecer aos organizadores pelo convite, pela amabilidade do convite, né? Fazer uma confissão de início para vocês, que eu me sinto um pouco constrangido nos 20 minutos. Eu prefiro sessões mais longas do que sessões curtas, né? Então, mas de qualquer maneira, vamos nos constranger a essa sessão de 20 minutos. Eu queria partir nessa intervenção de uma evocação de uma tese que é um lugar comum, banalizada desde o final do século XIX, que diz que os homens são animais simbólicos, né? Isto é, aquilo que marca a nossa diferença em relação a toda e qualquer outra espécie animal é a nossa possibilidade simbolizadora, né? Quer dizer, nós temos uma simbolicidade como um diferencial da nossa espécie em relação às demais, de maneira que, se exceção humana existe, essa exceção humana é marcada no campo da simbolicidade, né? Evidentemente que essa simbolicidade que nos marca, ela vai se apresentar na nossa condição de seres falantes. Nós somos seres falantes, né? Nós somos marcados pela fala e pela linguagem, né? De maneira que, nessa perspectiva dessas duas teses, né, da simbolicidade da fala e da linguagem, nós somos fadados e destinados à comunicação. Quer dizer, a comunicação é um atributo antropológico fundamental da condição humana, em função da simbolicidade e dessa condição de falante. Essa tese é banal, filosofia, ciências humanas já falaram disso. Há uma diferença de que os animais não têm símbolos, os animais emitem sinais, que são coisa muito diferente de símbolo, né? De maneira que, entre os sinais da ordem animal e o símbolo da ordem humana, existe um gap absoluto, né? De forma que, a partir da leitura de um biólogo importante dos anos 20, chamado Jakob von Weizsäcker, o filósofo Martin Heidegger dizia que existe uma diferença radical entre aquilo que seria o meio ambiente animal e o mundo humano. Não existe mundo animal. O animal tem um meio ambiente organizado por sinais, enquanto que aquilo que caracteriza a condição humana pela simbolicidade, pela fala, é constituir um mundo que é simbólico, propriamente dito, né? Entretanto, existe uma outra tese que não é tão banal ou tão conhecida quanto essa, que é uma tese que diz que seria pela linguagem, pela comunicação e pela simbolicidade que nós podemos construir efetivamente a vida no sentido biológico do termo. Isto é, a vida humana não teria possibilidade de se produzir, de se organizar e de se manter sem que nós nos inscrevamos nessa ordem da simbolicidade. Essa tese, eu acho que ela é menos conhecida, fala-se menos dela, porque nós temos uma espécie de preconceito naturalista de acreditarmos que o organismo humano ele é uma máquina homeostática que se constitui, que funciona por si própria, que deixado a si própria ele funcionaria como uma máquina homeostática. Não é verdade. O organismo humano ele é marcado desde as suas origens por uma prematuridade biológica, de forma que o organismo humano, deixado a si próprio, ele tende à morte. Se cada um de nós
no momento que vem ao mundo, é deixado a si próprio, nós somos fadados a morrer. Esse é o ponto importante, porque há uma falha na nossa homeostasia vital por conta dessa prematuração biológica. Essa prematuração biológica advém do fato de que nós nascemos num organismo que não é marcado pela condução nervosa. Isto é, nós nascemos com uma falha na mielinização das fibras nervosas. E nessa falha da mielinização, eu sei que eu estou falando de uns palavrões, mas é só minimamente para nós nos entendermos aqui, nos comunicarmos. Em função dessa falta de mielinização que torna a condução nervosa possível, o nosso organismo humano, ele é inconsistente. Ele é como se fosse uma geleia amorfa e impotente. Deixados a nós próprios, nós estamos fadados à impotência e à incapacidade de suprirmos as nossas necessidades vitais. Quer dizer, é nesse ponto que eu acho que se coloca aí uma impotência vital fundamental, de forma que diante dessa nossa impotência e dessa nossa condição de uma geleia amorfa, é que nós, diante das nossas necessidades vitais, nós choramos. Chorar é aquilo que manifesta a criança, o bebê, quando vem ao mundo diante das suas necessidades vitais, isto é, a criança emite sinais, não símbolos, onde essa impotência está cristalizada. E de forma que é a figura da mãe, na medida em que ela acolhe, que ela abraça essa impotência infantil, que se manifesta através dos sinais, é que a mãe vai transformar esses sinais em símbolos, em algo da ordem da linguagem. Isto é, a criança não está dizendo para a mãe: tenho fome, tenho sede ou tenho dor. A criança simplesmente manifesta aquilo que o Freud chamou o seu desamparo, a sua impotência diante da vida. É a mãe que vai traduzir, interpretar aquele sinal como um símbolo. É a mãe que vai, ao dizer, ela tem fome, ela tem sede ou ela tem dor, que vai oferecer um objeto, algo capaz de satisfazer a fome, a dor ou a sede. E é essa oferta de um objeto, se vocês quiserem, é esse ato de amor que a mãe realiza, que vai fazer com que haja uma restauração de uma certa quietude na criança, que é o sinal de duas coisas. Primeiro, o estabelecimento de uma experiência básica de satisfação, que é criadora da vida, primeiro. Segundo, o primado daquilo que o Freud chama de princípio do prazer.